Olá, pessoal. Eu sou a professora Eliane Alecrim, da disciplina TGA. Hoje nós falaremos sobre o significado do trabalho para o homem, né? E nós vamos começar com um questionamento, né? Qual o significado do trabalho para você, né? Você já parou para pensar a respeito disso? O quanto o trabalho é importante na sua vida? De repente, eu acredito que a maioria me responderia o seguinte: eu trabalho para minha subsistência. Na verdade, eu trabalho para a sobrevivência. Outros me responderiam o seguinte: eu trabalho para minha satisfação pessoal, para minha satisfação profissional, né? O significado do trabalho para o homem vai depender muito do estágio em que ele esteja na profissão dele, né? E a gente vai falar um pouco sobre a evolução histórica do significado do trabalho para o homem. E depois falaremos do surgimento do emprego para o homem, né? E nós vamos perceber que o significado do trabalho para o homem, ele mudou bastante com a evolução histórica, né? Então, se a gente fosse pensar na antiguidade, né, e vamos analisar o significado real da palavra trabalho. Ela vem do latim tripalium, que significa castigo, né? Então, olha que interessante. Quando a gente fala de trabalho para as pessoas, muitos, né? Se eu perguntasse para vocês qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando eu digo trabalho, alguns me diriam cansaço, fadiga, algo que eu sou obrigado a fazer, né? Então, esse significado que o homem dá ao trabalho já tem origem no significado da palavra, né? Desde a antiguidade. Olha que interessante, né? Ainda hoje, o trabalho é visto como um castigo imposto para as pessoas, né? Na linguagem cotidiana, o trabalho tem muitos significados. A ação do homem sobre a natureza, né? E essa ação do homem sobre a natureza, ele vai oscilar muito e ele vai variar. A emoção, né? Quando você usa a emoção para pensar no trabalho, vem o que você aprendeu culturalmente, né? O que vem da história, que na verdade lembra dor, lembra tortura, suor do rosto, fadiga, né? E o homem em ação para sua sobrevivência e para realizar, né, os seus desejos, porque é através do trabalho, né, que você consegue o acúmulo de capital, que é o que é esperado hoje, né, com o trabalho na sociedade moderna, né? Mas vamos pensar um pouquinho, ó. O trabalho é uma ação transformadora do homem sobre a natureza. E este trabalho modifica também não só a natureza, mas a forma de pensar, de agir e de sentir do homem em relação à sociedade. E nesse sentido, nós podemos falar que o homem, né, se autoproduz, ao mesmo tempo que ele modifica a natureza. Ele também modifica a sociedade e ele também modifica a cultura, né? O trabalho no primeiro estágio da história estava interligado à economia. É um esforço complementar ao trabalho da natureza. O homem colhe, pesca e mata para comer. A economia neste estágio está interligada a uma simplicidade diferente das redes de produção atuais, pois nas tribos não havia acúmulo de riqueza na mão de algumas pessoas, né? Então, o que mudou em relação aos dias atuais, né? Se a gente fosse analisar a questão da evolução, é que na antiguidade o homem ele trabalhava única e exclusivamente para a sua sobrevivência. E na modernidade, né, com o advento da Revolução Industrial, que nós vamos ver na próxima aula, o homem passa a trabalhar
para a sua subsistência, mas ele passa a dar um outro sentido ao trabalho e ele passa a dar um outro valor ao trabalho, que é a busca do acúmulo de riqueza, né? O acúmulo de capital. O trabalho no primeiro estágio da história, ele estava ligado à economia, que na verdade era um esforço complementar da natureza para a sua sobrevivência. A economia nesse estágio estava ligada a uma simplicidade diferente das redes de produção. Não havia necessidade, né, de se acumular bens, não havia necessidade de se acumular caça, o que eles produziam na agricultura. Não existia essa necessidade. O homem produzia e consumia. Então, não existia o conceito de acúmulo, né? Que é isso que mudou durante a evolução histórica, né? Hoje, o homem, ele trabalha para quê? Para acumular bens, para acumular riquezas, né? Uma outra situação que nós temos que parar para refletir é o quanto isso mudou o conceito de trabalho, né? Com esse acúmulo de riquezas. Com o trabalho humano, há uma consciência humana, né? E o trabalho, o homem é o único ser racional que trabalha para acumular. Se nós formos analisar, os animais, eles trabalham para subsistência. Os animais não acumulam, né? Nem alimentação. O homem não. O homem hoje, ele trabalha para o acúmulo de riquezas e para que ele possa deixar essas riquezas, né, para a sociedade. O homem, ele tem a intenção e instrumento. A utilização de instrumentos, a divisão social do trabalho chegam no homem a graus de complexidade e sofisticação superiores aos encontrados nos animais, né? Por isso que o homem, ele tem motivação para o trabalho. Qual é a motivação do homem? A primeira das motivações, né, é a sobrevivência. E nos dias atuais, a motivação é o acúmulo de capital, além da sobrevivência. O homem também tem, na execução do trabalho, a liberdade. Ele pode parar quando ele quiser e ele pode mudar de atividade quando ele quiser, né? O trabalho existe desde o momento que o homem começou a transformar a natureza e o ambiente ao seu redor. Desde o momento que o homem começou a fazer os utensílios e as ferramentas para facilitar o trabalho. O trabalho é um esforço humano dotado de propósito e envolve a transformação da natureza através das capacidades físicas e mentais do homem, né? Porque se nós formos analisar, desde os primórdios, o homem ele despende uma força física muito grande para exercer o trabalho. E por causa da exigência dessa força física, ele parou para pensar e ele começou a criar ferramentas para que facilitasse a execução desse trabalho. Ao longo da história da humanidade, variando com o nível cultural e com o estágio evolutivo de cada sociedade, o trabalho tem sido percebido de forma diferenciada. O trabalho não merecia a atenção de pessoas educadas, abastadas ou de autoridades. O trabalho na antiguidade, ele era feito, né, e realizado por escravos. No começo dos tempos, o trabalho era a luta constante para a sobrevivência, a necessidade de comer, de se abrigar, e o que determinava a necessidade do trabalho. Era única e exclusivamente a sobrevivência. O avanço da agricultura, dos seus instrumentos e as ferramentas trouxeram o progresso ao trabalho, e o advento do arado representou uma das primeiras revoluções no trabalho do homem. Por quê? Porque com o advento do arado, o homem conseguiu produzir mais e trabalhar com menos esforço físico. Mais tarde, a Revolução Industrial, que vem afetar também não só o valor e a forma de trabalho, como a organização e o aparecimento, né, do emprego e das políticas sociais. A necessidade de organizar o trabalho, principalmente quando envolve muitas pessoas ou muitos instrumentos e muitos processos, criou a ideia de emprego,
que existe até os dias atuais. Nos tempos primitivos, havia o escravo e o trabalho. Havia o trabalho dos artesãos, que era um trabalho rudimentar, né? Mas não havia o emprego, tal como nos dias atuais. Na antiguidade não existia a noção de emprego. A relação trabalhista que existia entre as pessoas era uma relação o quê? Escravizador e escravo. Podemos tomar as três civilizações mais influentes da sua época, né? O Ocidente, com a sociedade escravista, a egípcia e a grega, e a romana. Nessa época, todo o trabalho braçal era feito pelos escravos. Havia os artesãos, mas estes não tinham patrões definidos, tinham clientes que pagavam pelos seus serviços. Os artesãos poderiam ser comparados aos profissionais liberais de hoje, já que trabalhavam por conta própria e sem patrões. Para os artesãos não existia a relação empregado e empregador, portanto não podemos falar que artesão tinha um emprego, apesar de ser uma profissão da época, né? Na Idade Média, também não havia noção de emprego. A relação trabalhista era a relação senhor-servo. A servidão era diferente da escravidão, já que os servos são ligeiramente mais livres que os escravos. Um servo podia sair das terras do senhor feudal e ir para uma outra terra, desde que ele tivesse cumprido o acordo verbal que eles tinham feito, né? Na servidão não tinha contrato de trabalho, porque na verdade o senhor feudal era analfabeto e não existia vínculo contratual. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cumprir o acordo verbal. E qual era a tarefa dele, né? Produzir para o senhor feudal, cuidar das terras, produzir, e ele tinha o direito a morar nessa terra, né? E a ter o excedente dessa produção para ele poder sobreviver. Ele não recebia esse alimento, ele não recebia o excedente para poder fazer uma troca, para poder fazer uma venda, né? Na Idade Moderna, as coisas começaram a mudar. Existiam várias empresas familiares que vendiam uma pequena produção artesanal. Todos os membros da família trabalhavam juntos para vender os produtos no mercado. Não podemos falar que ainda existe a noção de emprego. Além das empresas familiares, haviam oficinas com muitos aprendizes que recebiam moradia e alimentação em troca, ocasionalmente, né, do aprendizado e, às vezes, de alguns trocados. É por essa época que começa a se esboçar o conceito de emprego, né? Com o advento da Revolução Industrial, o êxodo rural, a concentração dos meios de produção e a maior parte da população não tinha ferramentas para trabalhar como os artesãos. Sendo assim, restava às pessoas oferecer o seu trabalho como uma moeda de troca. É nessa época que se começa a formar a noção de emprego. O conceito de emprego é característico da idade contemporânea. O trabalho é essencial para o funcionamento da sociedade e o trabalho é responsável pela produção de alimentos e outros produtos, do consumo da sociedade. Sendo assim, sempre existirá o trabalho. O conceito, a classificação e o valor atribuído ao trabalho são sempre questões culturais. Cada sociedade cria um conceito próprio, divide o trabalho em certas categorias e atribui um determinado valor. Quando essas condições se alteram, o trabalho também se altera, seja pela forma como se realiza, manualmente ou mecanicamente, seja pelos instrumentos padrão que são utilizados. Da mesma forma, a sociedade e seus agentes também variam na forma como organizam, interpretam e valorizam o trabalho. Uma outra situação, né? A sociedade decide quem organiza o trabalho e quem realiza. É a forma como o produto, a riqueza produzida pelo trabalho, distribuída entre os membros da sociedade, determina a divisão da classe social. Quando surge o conceito de emprego, né? Quando o homem passa a utilizar o trabalho não só para a sobrevivência, mas para ter um salário e para ter um acúmulo de capital, aí vão surgir as classes sociais. O trabalho é talvez o principal fator
que determina a sociedade, sua estrutura e o funcionamento, tá? Verdadeiro de uma sociedade. Assim, enquanto existir uma sociedade, existirá o trabalho, pois aquela não pode existir sem esta. Mesmo pode não ser verdadeiro a relação de emprego. O trabalho sobre a terra se origina a riqueza, que vai incentivar o desenvolvimento do trabalho artesanal, intensifica-se o comércio e surgem as trocas. É neste momento, né, quando surgem as trocas, é que aparece a questão do excedente, né? Fica claro que compreender o trabalho e o emprego é importante em qualquer ocasião e época. Entretanto, é mais importante ainda entender o trabalho quando a sociedade está em um processo de mudança, de revolução, pois o trabalho certamente será influenciado e influenciará as mudanças sociais. Faremos um estudo sobre o que está acontecendo com o trabalho e os empregos nesta revolução, que supomos seja inevitável e que se vislumbra com o advento da sociedade da informação. Então, agora nós vamos parar um pouco e questionar, né? O que mudou com a evolução histórica em relação ao trabalho, né? Qual é o conceito atual do trabalho? Se nós formos pensar e analisarmos, né, quando se era artesão, quando se existiam as pequenas oficinas, o homem ele dominava todo o processo produtivo, não dominava? Por quê? Porque ele produzia, ele tinha matéria-prima e ele vendia esse trabalho. Quando nós éramos escravos, nós não dominávamos processo produtivo nenhum. Por quê? Porque nós trabalhávamos para alguém e nós não tínhamos salário, não era definido salário. Nós trabalhávamos para a nossa sobrevivência. Aonde? O que você ganhava trabalhando? Você ganhava o seu alimento e a sua moradia e a sua vestimenta, né? Hoje, na modernidade, quando nós trabalhamos, o que nós ganhamos? Nós ganhamos um salário fixo, não é verdade? E é com este salário que nós vamos ter que nos manter. Nós vamos ter que manter as nossas necessidades básicas. Quais são elas? Moradia, vestuário e alimentação. Então, aí eu volto novamente a questioná-los, né? Durante toda essa evolução, eu gostaria de saber, o que melhorou para o homem? Melhorou? Será que realmente melhorou a situação ou não? Será que o sistema capitalista, ele paga um salário que o homem tem condições de manter as suas necessidades básicas supridas? Será que é o sistema capitalista ou são as condições que esse sistema oferece, né? Vamos pensar um pouco nas condições de trabalho atuais, né? Se nós formos analisar. Olha que interessante. Quando eu tenho um exército de reserva grande de trabalhadores e eu tenho pouca oferta de trabalho, como é que a sociedade reage a isso? Como é que o sistema reage a isso, né? Se eu tenho muita gente procurando trabalho e poucas ofertas, o que acontece? Quem é que tem o poder? O dono do capital. Então, ele vai determinar as regras. Ele vai determinar o quanto de salário será pago aos trabalhadores. Por quê? Porque ele tem muita gente procurando, né? E ele tem pouca oferta. Então, ele pode escolher quem ele vai colocar e ele pode determinar o quanto ele vai pagar. É interessante isso, né? Vamos pensar um pouquinho na nossa evolução histórica e vamos pensar como o Brasil reagiu a essa questão do emprego, né? Se nós analisarmos os últimos 15 anos, até 2014, nós brasileiros, as empresas brasileiras, qualquer fábrica, mesmo que fosse no interior, numa cidade pequena, ela tinha uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra. E eu nem estou colocando a questão de mão de obra qualificada. Era qualquer mão de obra. Por quê?
Porque o Brasil, até 2014, ele viveu uma época muito boa de geração de emprego. Então, nós tínhamos muitas ofertas e faltava gente para ocupar esses cargos. E isto mudou o cenário para o trabalhador. O que aconteceu? Os salários melhoraram, as condições de trabalho melhoraram, as pessoas passaram a oferecer benefícios para esses trabalhadores. Por quê? Porque eles precisavam da mão de obra, né, para produzir, e eles não tinham essa mão de obra. E tanto que, nesse período, o Brasil passou a buscar mão de obra fora, né? Vieram muitos estrangeiros trabalhar no Brasil. Os haitianos, os venezuelanos, colombianos, né? Até chineses vieram para o Brasil. Entretanto, quando nós entramos na crise econômica, final julho de 2014, esse cenário começou a mudar. E o que aconteceu? As vagas foram se tornando escassas, muita gente perdeu o emprego e o exército de reserva aumentou assustadoramente, né? E o índice de desempregados no nosso país hoje gira em torno aí de 13 milhões. Então, é muita gente à procura e a oferta está baixa. Por quê? Porque as empresas entraram em crise, houveram demissões em massa, né, das montadoras de automóveis, das indústrias, e aí nós temos hoje o cenário, né, aí de 13 milhões de desempregados e de pessoas altamente qualificadas também buscando trabalho. Por que altamente qualificadas? Porque o Brasil passou por um processo aí nos últimos 15 anos de qualificação de mão de obra, né? Muitos cursos técnicos surgiram, as pessoas tiveram acesso a faculdades e começaram a se qualificar. Então, hoje, esse exército de reserva que nós temos, eles são altamente qualificados e estão à procura, né? Vamos pensar o significado do trabalho para nós hoje, né? Quando você fica desempregado, vamos pensar assim, qual é o sentimento que o sujeito tem, né? Quando você está desempregado? É um sentimento ruim, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que você perde o emprego, você deixa de fazer parte de um grupo e você deixa de fazer parte de um grupo produtivo da sociedade. E essa sociedade começa a te cobrar, né? Cobra, olha, você vai arrumar trabalho, tá difícil, mas todo mundo está conseguindo, né? O que você está fazendo? Você está se qualificando? Então, a competitividade hoje, ela é muito grande. Por que ela é muito grande? Porque as pessoas se qualificaram e hoje existe muita gente desempregada. Então, o sentido do trabalho, ele mudou completamente. Hoje, quem está desempregado, ele se sente excluído da sociedade e ele fica à mercê da sociedade. Por quê? Porque ele não faz mais parte. Porque o trabalho, na verdade, ele passa a fazer parte da nossa identidade pessoal, né? Quando você se apresenta para alguém, você diz o seguinte: eu sou o fulano de tal, da empresa tal. Então, a empresa a qual você está inserido começa a fazer parte da sua identidade pessoal. Por isso que é muito importante, né, nós pararmos para analisar qual é o significado da palavra trabalho, né, e qual é o significado para o sujeito. Eu percebo também que esse significado ele vai variar muito através das mudanças sociais. Vocês concordam comigo? Por quê? Até 2014, o trabalho para a maioria das pessoas tinha um outro sentido. Qual era o sentido, né? Quando você se qualifica, quando o mercado te oferece várias oportunidades, você pode migrar de um emprego para o outro. E o mais interessante, né, é que você migrava de um salário menor para um salário maior. Quando o mercado ele está escasso, né, o sentido também muda de trabalho. Por quê? Porque a migração não acontece porque não existem ofertas.
E as pessoas muitas vezes acabam optando em trabalhar em trabalhos que eles não se sentem felizes, que eles não se prepararam para aquilo, que não era aquilo que ele estava buscando, né? Por quê? Por que o sentido muda, né? Até 2014 a gente tinha um sentido para o trabalho. E eu vejo isso, né, através das pessoas que eu tenho contato nas entrevistas de seleção. Naquela época, as pessoas, elas migravam de um emprego para o outro, não em busca de salário, mas em busca de satisfação pessoal, de crescimento profissional. Hoje, né, 2020, as pessoas que estão desempregadas por causa da escassez de oferta, muitas vezes elas se sujeitam a trabalhar em algo que não as deixam felizes. E aí a gente volta ao sentido lá da Idade Média, né? Que a pessoa está buscando um trabalho único e exclusivamente para a sua sobrevivência. Por quê? Por causa da escassez de oferta. Então, o sentido do trabalho para o ser humano, ele vai variar muito conforme o momento social que ele está vivendo. Se nós formos analisar esse momento social que nós estamos vivendo, é um momento difícil. Por quê? Porque o mundo, né, vive uma crise muito grande, uma epidemia. Esta epidemia interferiu diretamente na vida das pessoas e interferiu diretamente no sistema produtivo, do comércio, da indústria, da prestação de serviço, do ensino, né? Tanto que nós estamos aqui, numa aula virtual. Por quê? Porque nós estamos impossibilitados de frequentar uma sala de aula. Então, o sentido do trabalho, ele vai oscilar muito, e ele está intimamente ligado às questões econômicas que a sociedade está vivendo, né, e que ela já viveu, e esse momento, e os momentos de crises sociais. Então, hoje, se nós perguntássemos, né, qual é o sentido do trabalho para você? Para quem está trabalhando, né, e está executando uma atividade que gosta, que se preparou para tal, ele vai dizer o seguinte: o trabalho ele é muito importante para mim, porque ele me oferece condições de crescimento pessoal, de crescimento profissional. Para quem está desempregado, o sentido é outro. A primeira coisa que ele vai questionar é a sobrevivência, ok? Então, na verdade, o sentido do trabalho para as pessoas vai oscilar muito, vai depender muito do momento social que ele está vivendo, do momento social que a sociedade está vivendo. Então, é muito importante que você reflita sobre isso agora, né? E que você pare para pensar que o significado do trabalho para você, num determinado momento, pode ser única e exclusivamente sobrevivência. E num outro momento, vai ser para sua satisfação pessoal e profissional. Se nós fôssemos falar qual é o ideal, né? O ideal seria, né, que você desse sentido ao trabalho, realização pessoal, realização profissional, e a sua sobrevivência seria a consequência, né? Que seria o seu salário para poder pagar as contas. Então, hoje, nos dias atuais, né? Se você conversar com 10 pessoas que estejam desempregadas e você fizer uma proposta de trabalho para elas, mesmo que não seja na formação delas, e o salário for condizente para a sua subsistência, provavelmente essa pessoa vai repensar muitas coisas e talvez ela aceite essa oferta de trabalho. Então, eu queria que vocês parassem para refletir, né? O que evoluiu? O que evoluiu? Como evoluiu? Qual é o sentido que se dava na antiguidade? Qual é o sentido que se dá hoje, nos dias atuais?